Pai, nós oramos nesse momento, pedimos a graça do Senhor, a unção, a manifestação sobrenatural. Pedimos que o Senhor nos livre de todas as artimanhas, armadilhas e intentos de Satanás contra a nossa fé e contra a nossa vida. Declaramos que o Senhor traga o puro evangelho para nós, para que possamos nos alimentar da tua palavra pura e santa. Que o Senhor nos abençoe ricamente em nome de Jesus. Amém. Estamos falando sobre as obras das filosofias que entram dentro da igreja, né, ao som dos nossos cachorrinhos, que esses agora, essa temporada, vai fazer parte, né, das lives. Eles são... Faz tempo que não está fazendo participação, e elas têm feito participação desde ontem, né? Participação especial. Mas como a gente estava falando a respeito das filosofias que têm entrado dentro do Evangelho, filosofias que têm alterado a forma de como a igreja vivia. Falamos então do montanismo e falamos... Eles vão estar passando assim, ó. Falamos da obra dos nicolaítas. E hoje eu quero terminar a respeito dos nicolaítas, que os nicolaítas foram uma seita, foram uma seita bem pensa no negócio que está aqui, uma seita bem predominante na igreja, a ponto de eles serem uma obra e se tornarem uma doutrina. Então, ao longo do tempo, eu não sei qual que é a tua linha teológica, né, e até mesmo escatológica, assim dizendo. Eu, Éder, creio na dispensação. Então, as 7 igrejas seriam 7 tempos ou 7 dispensação. Então, nós vamos colocar a primeira igreja, né, a igreja de Éfeso, a igreja do primeiro século, e colocando a igreja de Laodiceia sendo a igreja do último século. Ou seja, é como foram 7 tempos e cada igreja correspondia de um tempo. Então, você pegar a primeira igreja, onde eles aborreciam as obras, entrando na terceira igreja, ou seja, ao passar do tempo, eles se tornaram doutrinas, eles se tornaram um grupo bem elaborado. Alguns autores creem que em 200 depois de Cristo, essa doutrina dos nicolaítas, eles se dissolveram, tornando um tipo de gnosticismo, ou entrando para a gnose. Olha que interessante, a gente vai ver um pouquinho sobre essa gnose depois, que é uma outra linha de pensamento, é a gnose ofita, que eles passaram a ser adoradores da serpente. Olha o grau que chegou esses caras. Então, eles saem, né, a doutrina dos nicolaítas, eles passam, então, a entrar dentro de um contexto que, no fim, eles estão ligados ao culto à serpente. Essa, meu irmão, é uma das obras principais dessas filosofias. Eles sempre vão estar ligados à sabedoria do conhecimento do bem e do mal. Então, eles vão buscar, as filosofias são isso, eles buscam conhecimento, porém, no fim de tudo isso, é um conhecimento que não leva a lugar nenhum. É um conhecimento que não vai expressar uma característica da plena verdade, onde eles entram no que nós chamamos de relativismo, que também é uma outra coisa que nós vamos estudar ao decorrer desse tempo. O que seria esse relativismo? Não existe uma verdade absoluta, que a verdade é verdade até o ponto onde outra verdade ser maior do que a nossa verdade. Então não existe absolutos. A obra da filosofia é quebrar os absolutos. O que seria? Então, Jesus, ele não é uma verdade. Perdão, ele não é a verdade, ele é uma verdade. Então, para a filosofia, Jesus não é a verdade. Jesus é uma verdade. E, como existe tantas outras verdades no meio
de tudo aquilo que nós vivemos. Então, existem várias verdades e que Jesus é uma delas, segundo o relativismo. E Jesus é bem claro, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então, Jesus não é uma verdade, Jesus é a verdade. E dentro desse relativismo, meu irmão, a gente abre o leque para a destruição. Então, quando se fala que entrou filosofia no meio da igreja, nós estamos dizendo que entrou obras de relativismo e entrou a destruição. Então, a gente já não vai mais crer no absoluto. Entendeu? Esse é um dos sete diáconos, que está dizendo lá o Nicolau, né? Esse daí mesmo, Uda. Amém? Então a gente viu vários fatores que hoje estão dentro da igreja, vários fatores que hoje são presentes na igreja, vários fatores que hoje são características na igreja que vieram dos nicolaítas. Volto a dizer, a nossa missão e nosso entendimento aqui é expor essas linhas de pensamento para que possamos arrancar do evangelho, para que possamos limpar o evangelho, para que tenhamos um evangelho puro. Então, falamos do montanismo e falamos do nicolaíta. O que já falamos do nicolaítas? Falamos acerca que eles são os destruidores de povos. Então, eles são aqueles que vêm com a doutrina mundana, eu vou usar esse termo, mundana, ou seja, uma doutrina carnal, colocando dentro da igreja. Sabe aquelas pessoas que, às vezes, até mesmo é bem-sucedido no mundo, mas querem trazer o mesmo modelo do mundo para dentro da igreja? Esses são os nicolaítas. Sabe aquelas pessoas que querem fazer da igreja igual fazem no mundo, ou seja, usar as técnicas, usar as filosofias de comércio, de vivência, que é colocado lá nas trevas para dentro da igreja. E o próprio Jesus disse, olha, o meu reino não é assim. No mundo eles fazem assim, aqui não é assim. Então essa é uma chave que temos que... essa é uma chave que nós temos que entender aqui a respeito disso. Eles eram judeus, porém, que tinham nascido nas nações. Então, eles eram uma mistura. O que nós vamos ver? São cristãos que, apesar de estar na igreja, eles não são puros. Apesar de se colocarem no reino de Deus, eles ainda vivem no reino do mundo. Eles não decidiram. No Brasil, a gente costuma dizer que é o crente Raimundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo. Então, eles nunca crucificaram a sua vida. Eles nunca foram realmente, ou totalmente, ou no absoluto, para a cruz. Eles sempre vivem um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Um outro fator dos nicolaítas, eles atuam na área dos extremos, né? Como eu falei ontem. Então, Nicolau, ele pregava na igreja que não podia ter sexo, ou seja, a família, eles não podiam, porque o sexo era só para procriação. Então, só fazer sexo quando vai procriar. E aí, eles iam para o extremo. Mas como ele não deu conta, ele de repente, em uma outra temporada, diz, não, o negócio é o seguinte, meu irmão, tem que ser negócio todo dia com todo mundo. Todo dia com todo mundo. E segundo a história, ele casou a esposa dele com vários homens. Segundo a história conta que Nicolau, ele entregou a esposa dele para viver com vários homens, mesmo estando casado com ele, ou seja, a poligamia. Na verdade, isso conhecemos como swing, né? É a troca de casal, de boa. E vou dizer, querido, já a gente pensa que isso é falar, isso daí é um negócio que não vai acontecer no nosso meio, né? Isso daí acontece no mundo. Irmão, uma vez numa igreja gigantesca, não vou dizer na onde, o pastor leva um dos braços direito, e daí eu fazia parte da mesma rede, né? Daí faz muito tempo.
ele chama para tirar férias, um braço direito dele, e vai então, né, o casal, a família do pastor, o pastor e a esposa, e essa família de líder, né, que é o rapaz e a moça. E no meio da viagem, o pastor vira e diz assim: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós somos adeptos ao swing, viu? A gente faz troca de casal, o pastor dizendo isso, né? A gente faz troca de casal. Não sei se vocês concordam, mas se vocês quiserem, a gente está à disposição, né? Imagina a situation, né? Eu vou falar até em inglês aqui, a situation, né? Que tá de brinquedo com Acme, né? Então, assim, imagina a situação que fica esse negócio. Agora, né? Imagina aqui os cachorros brigando nesse exato momento. Até os cachorros entrou em contenda aqui em casa. Então, só para você ter uma ideia da situação que é essas filosofias que vão entrando dentro da igreja. Um outro ponto dos nicolaítas é que eles, eu não falei, e eu vou falar agora, que eles é uma turma que trabalhava e foram os primeiros que colocaram, segundo a história, que colocaram o que nós chamamos de clerical. Eles foram os fragmentadores da visão clérigo e leigos. Então, a filosofia dos nicolaítas, eles foram um dos que colocaram esse título dos ungidão e dos que não é ungidão, né? Do clérigo e dos leigos, dos que são santo e do que são povo. Sabe essa divisão que a gente colocou e adaptou na igreja, que as plebe e os clérigos, né? Então, segundo a história, foram os nicolaítas que entraram dentro disso. Tem a nata, né? Tem o povo santo do santo, e tem o povo que é o povão, é a galera que é povão, que não pode fazer parte dessa nata, dessas pessoas ungidas, e isso veio muito forte depois. Ele entrou muito forte dentro das igrejas, e como a gente vê igreja que faz um sectarismo, ou seja, igreja que faz divisão. Sabe, é lógico que, como nós falamos, os nicolaítas são as obras dos extremos, são as obras dos que vão para o extremo. Nós vemos também que depois a gente entra por um outro extremo, quando nós começamos explicar que todos são santos e todos somos ungidos e todos somos capacitados a servir, somos reis e sacerdote, entra para um outro extremo, aonde ninguém respeita mais ninguém, não existe esse negócio de quem tem honra e quem não tem honra, todo mundo é igual, e aí a gente entra, né, para o socialismo cristão, ou para o comunismo cristão, né, que aí a gente tira tudo e a gente faz uma bagunça. Então, deixa eu explicar. Irmãos, nós temos sim pessoas que precisam ser honradas, né? O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso. Aqueles que são os líderes entre vocês são merecedores de dupla honra. E a palavra dupla honra aqui é duplo salário. Eles são merecedores mesmo, porque eles cuidam, eles zelam pela vida de vocês. Mas, em contrapartida, nós não somos leigos, nós somos santos. Aqueles que são ministros são chamados para o ministério, que é o dom de Cristo, como já explicamos para vocês. Há o dom de Cristo, há o dom do Espírito, há o dom de Deus. O dom do Espírito é de manifestação, o dom de Deus é de serviço, e o dom de Cristo é o ministério. Então, tem pessoas que nasceram para o ministério, e esses são os que vão ministrar na igreja. Porém, os outros, não é que não nasceu sem nada e não são ungidos. Todos nós somos ungidos pelo Espírito para servir. Mas tem uns que vão servir com o ministério. E essa é uma posição minha. Eu creio que o dom de Cristo, eles não recebem, eles nascem.
o dom do Espírito e o dom de Deus, nós pedimos. O dom de Cristo, nós nascemos. Por isso tem pessoas que Deus parece que persegue. Se ele não quer ser ministro, se ele está fugindo do chamado, parece que Deus persegue ele. Por quê? Porque ele tem uma genética específica que eu entendo que o apóstolo Paulo diz que esses são os escolhidos. Tem os chamados, né? Todos são chamados para o reino, e tem o escolhido. Então essas pessoas são super, ultra, mega power. Não, querido. São pessoas que servirão a igreja. Como diz, as 12 tribos, tinha uma tribo que não tinha terra, não tinha herança, que eles eram específicos para servir o Senhor. Esses eu creio que é a obra do ministério. Porém, todo o povo cristão, eles são reis e sacerdotes. E quando entra a doutrina dos nicolaítas, ele faz essa sectarização, se eu posso dizer assim, esse fragmentar de quem era o povo da nata, as elites, e o povo comum que não tinha nem como ouvir Deus. E isso se tornou um problema dentro da igreja. Que problema, querido? Que só os líderes ouvem Deus. Isso é algo tão terrível que se manifestou dentro da igreja, que faz com que nós criamos escravos dentro da igreja. E aí eu volto para uma outra questão, querido. Preste atenção, não estou indo contra líderes, não estou indo contra sistema, estou indo contra filosofias que entraram dentro da igreja. Mas uma das questões que eu confronto muito é o ouvir Deus. Todo cristão que se entregou a Jesus tem que ouvir Jesus. Essa é a marca do cristão, ouvir Jesus. Porque entramos em uma situação que veio com essa doutrina dos nicolaítas, que somente algumas pessoas são aptas a ouvir Jesus. Então Jesus não fala com todos, fala somente com o clérigo. E o que acontece essa doutrina ela entra tão forte que o próprio povo para de querer ouvir Jesus, porque fomos colocados fomos ensinados que Jesus não fala com todo mundo. E aí então nós terceirizamos a voz de Jesus. Mas eu entro para um outro ponto, que eu costumo dizer isso, que é o que nós chamamos de faraônico, ou sistemas faraônicos que viraram a igreja, onde tem um líder principal, e esse líder principal, ele é sustentado pelos escravos. O grande problema é esse. O grande problema é que, para que tenha sistemas faraônicos, precisam de escravos. E a doutrina dos nicolaítas, eles fazem, e eles são esses formadores de escravos. Pessoas que estão sem o entendimento, pessoas que não têm o entendimento de que são reis e sacerdotes, que têm autoridade em Cristo, então eles passam a ser alimentados por esses sistemas, e esses sistemas fazem bem. Qual é o sistema? O sistema é o plano carreira. O que seria o plano carreira? Irmão, se você servir bem aqui o nosso sistema, você vai ser promovido. Você vai ter lugar de destaque. Você vai ter a cadeira, né, especial. Você vai ter não sei o quê. Você vai poder fazer parte de um grupo seleto, onde só você escuta aqui. Você faz parte da nata, dos tops, mega, super blasters, né, da galáxia aqui da igreja. E aí a gente começa a lutar por fazer parte desse pequeno ciclo de pessoas, que são as pessoas ultra, mega, power, blaster, super. E aí, então, alimenta-se esse sistema clerical, onde tem um grupo. Olhe para a igreja de Apocalipse, era a obra. E depois, uma doutrina de um grupo específico que já estavam dentro das igrejas. Ou seja, esse é o sectarismo. Então, todo o sistema vai precisar de escravos. Como acabar com os sistemas de Faraó? Tirando o escravo. Irmãos,
olha o Egito antes do Êxodo e depois do Êxodo. Antes do Êxodo, o Egito era potência. Por quê? Porque eles se mantinham com os escravos chamados Israel. E depois que Jesus acaba com os escravos, você já não vê mais falar Egito. Acabou o Egito. Porque os faraós precisam de escravos. Às vezes eu fico pensando, e aqui eu chamo a atenção de vocês a respeito disso. Porque é fácil a gente falar dos líderes, né? Porque os líderes, esse líder é isso, aquele líder é aquilo, aquele líder é aquilo outro, aquele líder. Tudo bem, querida, a gente vai falar dos líderes. Mas quem mantém esses líderes lá em cima é a galera sem identidade, que está se alimentando e gosta disso. Eu vou até particularmente, querida, às vezes eu sinto raiva de algumas coisas. E principalmente eu não sei se você já viu, né, na internet, essas coisas, às vezes eu vejo líderes, pastores que faziam parte desse tipo de ministério, e aí vai para a mídia, eu vou expor o pecado desse povo, eu vou expor aqui a sujeira desse povo. Falo, eu penso comigo, você é safado igual. Por quê? Desculpa a palavra. Porque enquanto você estava sendo alimentado pelo sistema e o sistema era em teu favor, você não expunha, né? Você gostava, você amava isso. Aí o dia que cortaram você, aí, meu irmão, aí eu vou expor o pecado desse negócio, eu vou mostrar quem é esse povo. Ai, meu irmão, peraí. Então isso significa que você só está expondo porque você foi contra, foram contra. Entendeu? Quem já viu esse tipo de gente na internet expondo pecado, né? Expondo isso. Eu creio que todo mundo você já viu, né? Agora eu vou mostrar quem expôs. Irmão, não faz isso não. Eu sei que no nosso meio aqui não tem isso, graças a Deus. E eu não estou brincando, né? Aqui é galera que está buscando mesmo, que está indo. Mas eu estou dizendo que às vezes, né, em grandes redes de televisão, redes de internet, YouTube, as pessoas começam a fazer isso. Então, agora, colocando para nós aqui, colocando como diz, para a vida real nossa aqui, o que nós vamos fazer? Às vezes, a gente está querendo fazer alguma coisa, mas que nos alimentou por muito tempo. Então, irmãos, se tem esse tipo de liderança, se você vê esse tipo de liderança, deixa eu te dizer uma coisa. Essa liderança só existe porque nós não temos identidade. Nos alimentamos disso, amamos isso, isso nos satisfaz. Porque traz uma segurança, traz como que eu posso dizer? Um negocinho legal, né? Traz um negocinho legal em nós. Pô, eu vou ser promovido. Vou ser promovido aqui, eu vou ser ungido, eu vou estar com a minha cadeira, né, lá em cima, eu vou estar não sei o quê. Ou seja, isso nos satisfaz. Então, como acabar com isso? Acabando com os escravos. E o que nós estamos tentando fazer aqui é acabar com os escravos. Irmão, você não é escravo, você não vai ser promovido. Você vai ser liberado para aquilo que Deus chamou você. Dentro de uma igreja não existe esse tipo de hierarquia. Dentro de uma igreja existe funcionabilidade. Se você nasceu para ser algo, Jesus vai te colocar nesse algo. É logo, para que você chegue nesse algo, tem um processo. Vou dizer o processo de Davi. Davi era rei, mas antes de ser rei, querido, ele foi soldado, ele foi um monte de coisa. Ele foi sendo lapidado para chegar. Isso não era promoções, mas isso era maturidade. Ele não tinha maturidade para ser rei de Israel. Ele precisou de 14 anos para ser rei de Israel. Então, isso é a obra da maturidade. Então, uma das questões dos nicolaítas é exatamente isso. Trazer esse sectarismo. Fazer com que o povo se tornasse escravos. Lembre-se que a palavra nicolaísta é o destruidor de pessoas. Ou o que conquista pessoas. Esse é o sentido literal dos nicolaítas. Bem, a palavra nicolaítas vem do sentido literal de conquistador de pessoas. Amém? Entenderam aqui? Então, essa é a
obra e terminamos aqui, né, falando dessa obra do Nicolaíta. Aí, como a gente viu, eles se dissolveram em gnosticismo. O que é a gnose? A gnose é a busca do conhecimento, vou dizer que para nós, hoje, que temos o conhecimento, e não um conhecimento, nós, cristãos, que temos o conhecimento, que é Jesus, que é a verdade e a vida, é uma coisa. A gnose entrou muito dentro da igreja, e o apóstolo João, ele confrontou muito a gnose, porque um dos fundamentos da gnose era que, Jesus não veio em corpo. Se você pegar a carta de 1 João, você vai ver João confrontando a gnose assim de uma forma violenta. Por isso que ele diz assim: aquele que os nossos olhos viram, as nossas mãos apalparam, ou seja, ele estava dando muita ênfase, que aquele que veio em carne, ele estava dando muita ênfase. Por quê? Porque o gnosticismo diz isso, que você só vai ter um corpo fluídico ou um corpo de glória à medida que você tiver um nível de conhecimento, e esse conhecimento, e esse conhecimento, e esse conhecimento que te vai trazer uma iluminação, e aí você vai ter um corpo, aquela coisa toda, que isso é o que a maioria da nova era trabalha, né? Que é esse conhecimento que veio da serpente. Por isso você vai ver que depois eles se tornam uma linha gnóstica ofídea, né? Deixa eu ter... Ofita, parece. Ofita, que nós vamos trabalhar essa área dos ofitas, né? Que são os adoradores da serpente. Aqueles que já atuaram na nova era, nas pirâmides, vai entender, querido, que dentro da pirâmide, quem ensina a galera é a serpente. São duas serpentes que ensinam as pessoas, né? Então, que esse é o conhecimento vindo lá de Adão, né? Da serpente do conhecimento do bem e do mal, que enganou Adão, ou seja, esse tipo de conhecimento. Olha que a serpente dá para Eva. Eva, eu tenho algo aqui para você, eu tenho um conhecimento, você será igual a Deus. Coma disso que você vai ser igual a Deus. Então, esse tipo de conhecimento. Amém? A gnose trabalha com esse tipo de conhecimento, o conhecimento da serpente, fazendo com que as pessoas entendam que Jesus, ele é um mestre. Jesus é um ser. E aqui, querida, a gente vai entrar para aqueles que fizeram escola de libertação, vai entrar para o que eles chamam de mestre ascensionados, que Jesus é um mestre, existem vários outros mestres, Jesus é um mestre. O que seria o mestre ascensionado? É um ser divinamente, né, divinamente inspirado, evoluído, que entra lá e que está junto com outros que evoluíram, né? Que é o Maitreya, o Saint Germain, o Hilarion, ou seja, esses ascensionados que eles colocam, né? A nova era coloca que foram seres que evoluíram na gnose ou no conhecimento e chegaram ao ponto de serem mestres da humanidade. E eles colocam que Jesus foi um mestre junto com outros. Volto a dizer, eles entram na obra como que eu posso dizer aqui, do relativismo. E aí Jesus quebra. Não sabe por que o povo tem raiva do judaísmo e do cristianismo? E eu termino aqui. Judaísmo no sentido hoje falando, né, mas da cultura hebraica e da cultura cristã. Sabe por que os judeus e os cristãos são perseguidos? Porque nós somos os únicos que batemos e dizemos: existe um Deus só. Ponto. Existe a verdade, Jesus. E sem Jesus não tem verdade. Irmão, você pensa, o povo fica doido com a gente. Porque a gente é simplesmente incisivo. Porque para todas as outras religiões é o seguinte: você pode adorar o teu Deus. Eu adoro o meu. E o meu Deus é o teu Deus. Porque o teu Deus é uma versão do meu Deus. Então, aqui a gente adora
Jesus para lá, esse mesmo Jesus se apresenta como Alá, para o outro lugar se apresenta como Buda, e para o outro lugar se apresenta como isso, se apresenta como aquilo, ou seja, a obra da religião é isso. Se apresenta, ou seja, Deus se apresenta com vários nomes. E aí chega nós cristãos, né, e os judeus também diz, ele não se apresenta, ele veio como Jesus, e sem Jesus, meu irmão, não tem verdade. Se você não está em Jesus, você está na roça. Então, assim, por isso que a gente é perseguido, porque a gente é incisivo. Né? Nós somos exclusivistas nesse sentido que não existe outro Deus. Ou é Jesus, ou não existe, que é a obra do ecumenismo, né? Que eles trabalham. Você entende agora por quê? Porque estão querendo destruir o cristianismo e também o judaísmo. Por isso você vai entender que toda obra, eu vou colocar aqui, por exemplo, do comunismo, eles vão querer perseguir a igreja cristã e os judeus. Repare que todo comunismo, eles vão quebrar aliança com Israel e ter aliança com Ismael por causa disso. Porque nós somos, não somos, como que eu posso dizer? Não temos essa linha de várias verdades. Eu acabei de falar aqui, perdi o nome. Não somos relativistas. Nós somos únicos. Querido, é Jesus e pronto, acabou. Temos a verdade. E aí eles falam, pô, vocês são muito arrogantes, né? Vocês são arrogantes demais, porque só vocês estão certos? Não, só a Bíblia está certa, só Jesus está certo. Então, quando a gente bate assim, enfático, isso causa uma raiva em todo mundo. Porque então só vocês estão certos? Só a Bíblia. Segue a Bíblia que está certo. Então só o Deus de vocês? Sim, só Jesus. Só Jesus salva. Então, quando a gente trabalha isso daqui, você confronta todas as filosofias. Porque a obra da filosofia não existe verdade absoluta. Existem verdades relativas. Entendeu? Amém? Então, terminamos aqui a obra dos Nicolaítas. Se você vê isso dentro de você, querido, preste atenção. Não seja o crente pá. Eu lembro que uma vez eu estava lendo um livro do Rick Joyner, confrontando Beelzebub. Eu achei muito interessante que ele começava a contar, falar das manifestações de Beelzebub, e aí ele começa a contar, aí eu comecei a pensar, nossa, a igreja fulano de tal é assim, pastor fulano de tal é assado, Beltrano de tal desse jeito, e aí você vai viajando, né? Nossa, e aí você vai indo, aí no finalzinho lá ele coloca, se depois de ouvir tudo isso, você pensou em um monte de pastores e igrejas, você é religioso. Meu pai do céu, aí você começa a ver, porque geralmente a obra da religião é isso, a gente sempre vai ver o pecado do outro, nunca o nosso. O religioso, ele sempre vai ver o erro do outro e não do nosso. Porque quando nós quebramos a obra da religião, a gente passa a ver o nosso e como ajudar a igreja de Jesus a sair desses erros. Essa é a obra do verdadeiro evangelho. Como eu saio disso? Beleza? Agora, e depois que eu sair, querido? Depois que eu sair, eu vou ajudar os irmãos a saírem também. A obra do religioso, não. O religioso não tem que acabar. A gente tem que acabar com essa igreja, tem que acabar com esse negócio. Jesus veio edificar e nós está querendo acabar. Quem já viu aqueles profetas da tragédia? Que sempre anuncia que Jesus vai acabar, que várias vezes, querido, quando a gente começou o ministério, né, e entramos nisso daí, levantava um monte de profeta, já no começo do ministério, né, profeta levantava dizendo, olha, Jesus está dizendo que ele vai acabar com a tua família, ele vai, porque eu estava sendo enfático, né, vai acabar com essa igreja, Jesus está dizendo, né, resumindo, né, já estamos aí há 17 anos firme e esse profeta está acabado, né, ou seja, realmente desviou, fez tudo. Mas pula daqui e a gente vai entender que, irmãos, quem edifica a igreja é Jesus.
Então, se Jesus está para edificar a igreja, por que ele vai nos chamar para acabar com a igreja? Jesus não quer que a gente acabe com as igrejas. Jesus quer que a gente seja um braço de auxílio para transformar as igrejas ou para ajudar os nossos irmãos, que muitas vezes entraram na obra das filosofias. Então, depois de tudo isso que eu falei aqui, queridos, não seja o crente pá. Não fique vendo, meu pastor precisa disso, o irmão lá, o irmão João, que está ali, que também precisa disso. Não, nós precisamos. Eu falo de crente pá, porque o crente pé é aquele que a gente pega assim, sempre joga para o outro, né? Nunca é para ele. Quem já viu esse tipo de irmão, né? Para não falar que é nós, que o pastor está pregando e está dizendo, rapaz, se o irmão João tivesse aqui, se a irmã Quitéria tivesse aqui, é tudo para ela, pregou para ela, né? Não, querida, a palavra é para nós. Amém? Então não tire a responsabilidade de você. A obra dos nicolaítas é a obra do sectarismo, a obra dos nicolaítas é a permissividade. Então eles entraram depois, né? Que eles entraram para permissividade. Eles se tornaram permissivos. Eu sempre costumo chamar da obra do nada a ver. Irmão, pecar. Não tem nada a ver. Quem já viu, né? O cara pode viver de qualquer jeito, não tem nada a ver. Né? Jesus nos ama de qualquer jeito e não tem nada a ver. Eu não sei se você sabe que tem um lugar no inferno chamado nada a ver, né? Porque, irmão, é interessante que as pessoas, que esse negócio do nada a ver, a gente precisa obedecer a palavra. Outra doutrina dos nicolaítas é a obra dessa santificação carnal. É eu tentar ser santo pela obra da carne, pelos meus esforços, e não pela obra da cruz. E aí eu entro também em uma, como que eu posso dizer, eu entro numa prática extremista de proibições, né, que também é um outro, como diz, é um extremo do outro. A obra dos nicolaítas, ou a filosofia dos nicolaítas, eles entram também para a questão dos irmãos que colocam pedra de tropeço para derrubar outros irmãos. Então, esse seria uma síntese do que seria a obra dos nicolaítas. Então, se você é uma pessoa que coloca pedra de tropeço para que outros irmãos caiam, se você é uma pessoa que vive nos dois extremos, ou da santificação que não pode nada, ou do que você pode tudo, viver o que você quiser. Quem nunca viu isso daí? Não, querido. Paulo mesmo disse, eu posso todas as coisas. Paulo mesmo disse que tudo me é lícito, eu posso fazer o que eu quiser. Esse é a permissividade dos nicolaítas. Depois a gente vai ver, né, como eu disse, a questão dos extremismos, do clerical, ou seja, do leigo e do clero, e eu creio que é isso. Amém? Então, terminamos aqui a doutrina dos nicolaítas. Orem durante esse tempo, pedindo e olhando para dentro de você, vendo se em ti não tem essa manifestação. Ore mesmo, Senhor, quebra essas filosofias que entraram dentro de mim, para que nós possamos ser pessoas aptas no Evangelho. Amém? Quero orar com você. Obrigado a todos que nos acompanharam. Que o Eterno abençoe ricamente, ricamente, ricamente mesmo, e que haja uma manifestação sobrenatural sobre ti. Amém, queridos? Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos teus filhos. Coloque a mão na tua cabeça, né? Nós oramos, meu Pai, pela mente dos teus filhos, pedindo que os teus filhos sejam cheios da tua palavra, cheios da tua vida, e que eles sejam, meu Deus, transformados de glória em glória. Eu dou um decreto agora que o fogo do Senhor venha sobre a mente dos teus filhos, trazendo, Senhor, a destreza da tua palavra, e que seja queimado todo conhecimento que não provém de ti. Conhecimentos que vieram para alterar a genética dos teus filhos sejam destruídos agora, em nome de Jesus. Amém. Que o Eterno te abençoe. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.